turminha! Tudo bem com vocês? Com certeza, tá maravilhoso! Voltamos das nossas férias, descansamos, passeamos. Não foi isso? Ótimo! Agora vamos iniciar os estudos, né? Reiniciar, né? Iniciando o segundo semestre. A terceira unidade, pois é. Então, estamos aí cheios de novidades para esse novo semestre. E ontem vocês já iniciaram as aulas com tia Jane, não é? Aí hoje estou eu aqui trazendo para vocês nossa aula de língua portuguesa da terça-feira, certo? Então, hoje, terça-feira, 3 de agosto de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos! Estamos retornando! Coisa boa, que maravilha! Saudades de vocês, certo? Passamos um mês, né, sem nos vermos, mas vocês estavam aqui, ó, no meu coração e eu estava cheia de saudades. Então, vamos lá, vamos voltar à nossa rotina, não é? Lembrando novamente para não acumular atividades. Gente, não acumula para quando for as próximas férias, né, em dezembro, você não está tão atarefado, não é isso? Vai ter bem mais tempo para aproveitar aí a família e os passeios. Então vamos lá. Hoje nossa aula de língua portuguesa será no nosso livro Sucesso. Certo? Então peguem aí o livro de vocês. Vamos iniciar a unidade 3. Certo? Essa unidade 3, ela inicia na página 90, tá? Tá aqui, ó. Página 90. Abre aí o livro de vocês, pois vamos fazer uma leitura de imagem. Lembra que todo início de unidade tem uma imagem e a gente responde oralmente as perguntas que vêm, tá? Trabalhando a oralidade. A gente vai respondendo oralmente. Certo? Então, eu espero que vocês observem aí e respondam essas perguntas, tá certo? Como o aplicativo da gente não tem como mandar áudio, mas aí eu espero que vocês façam em casa, tá bom? Então vamos lá. Tem aí a imagem, leitura de imagem, né? Esse é o nosso primeiro assunto. Página 90. Aí tem a imagem e tem aí as questões de 1 a 10 para trabalhar a oralidade. Oralidade tem tudo a ver com fala, né? Porque quer dizer que é oral, tá? Então, todas essas respostas são dadas oralmente, certo? Então, vamos lá. E tem assim, ó, a número 1. Descreva a cena acima. Descrever a cena é dizer o que é que você está vendo. Então, o que é que a gente está observando aí? Tem um menino, ele está colocando água, né, na planta. Tem aí um jardim, parece ser uma horta em cima, né? Tem outros vasos na parte de cima, tem outros vasinhos. E é o que a gente consegue ver. Alguma plantação. Aí ele tá... É como se fosse uma alface, né, gente? Aquela alface crespa, roxa. Pode ser, né? Pode ser uma plantação de alface. Como a criança demonstra o cuidado com a natureza? Como é que a criança demonstra o cuidado com a natureza? Ela está colocando água, né? Está aí cuidando para que as plantinhas não fiquem secas. 3. De quais maneiras pode ser realizada a atividade que a criança está fazendo? Ou a gente coloca desse jeito aí, né? Com uma tigela, uma jarra,
ou com a mangueira, o borrifador, né? O regador também pode ser feito. 4. Você já viu no seu dia a dia uma cena como a da imagem? Aí vocês vão responder aí se alguma vez você já viu esse tipo de cena, né? Quem tem planta em casa vê constantemente, né? A mãe ou o pai ou a criança mesmo, né? Você mesmo colocando água aí nas plantas, né? Quem tem plantinhas em casa tem esse hábito. 5. Você considera importante cuidar da natureza? Por quê? Todos nós sabemos que é importante cuidar da natureza porque é da natureza que vem muitos dos recursos, né? Que a gente utiliza diariamente. A questão da água, o próprio solo, não é, para o plantio, as, a vegetação também da natureza, né? Então, por isso que é importante cuidar da natureza, né? A gente já falou várias vezes sobre essa questão da poluição para conservar, né? Teve o Dia do Meio Ambiente, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho. Aí o que é que acontece? A gente já estudou bastante sobre esse assunto, né? Sobre a importância de cuidar da natureza, né? Cuidar para a gente ter, né? Para não acabar. 6. Preservar os recursos que a natureza nos dá é uma forma de cuidar dela? Com certeza, não é? Preservar para ter, não é isso? A gente falou sobre isso no Dia Mundial da Água também, né? Que devemos cuidar para poder ter e ter em abundância, né? Para não ter escassez, para a gente não se prejudicar, para o nosso futuro, né? Não se prejudicar. 7. Converse com seu professor e seus colegas sobre atitudes que ajudam a cuidar da natureza. Não jogar o lixo na rua, não fazer queimadas, não desmatar, não é? Muita gente tem árvores, às vezes acontece mesmo da raiz estar muito profunda e tá danificando a calçada, o muro, aí realmente tem que cortar, né? Mas às vezes se tira porque vai fazer uma construção, aí tira a árvore de lá porque tá no caminho, né? E a gente sabe que a árvore, ela muda até o oxigênio, o clima, né? Lugares que é mais arborizado, que tem mais árvores, plantas, não é tão quente. Então, por isso que a gente tem que preservar, né? Ajudar a natureza e cuidar, não é? Vocês são pequenos, estão crescendo agora, então, sabendo disso, vocês vão ser adultos mais responsáveis, não é? Porque já sabem o que é certo e o que é errado. 8. Além de preservar seus recursos, como é possível contribuir de maneira consciente para ajudar, para cuidar da natureza? Falando. Lembra que eu falei para vocês que vocês são agentes, né, da natureza? Quando vocês sabem o que é certo e vê alguma coisa errada, tem que falar, né? Chegar pro tio, pro pai ou pra mãe que tomou água e jogou a garrafinha pela janela do carro. Dizer, tá errado, isso é feio, não pode ser feito porque não vai cuidar da natureza, vai aumentar as enchentes. Explicar o porquê que não pode fazer ou não pode ter aquela atitude, certo? É, o lixo no local certo, a questão do esgoto a céu aberto, a gente sabe que acaba também com a natureza. São algumas das contribuições. 9. Você costuma praticar essas ações em que situações? Olha aí. Se você vê alguém fazendo alguma coisa de errado na natureza, você costuma falar? Você costuma não jogar o lixo no lugar errado? A coleta seletiva também é muito importante, tá, gente? Separa o lixo,
cada um no seu recipiente, junta as garrafas PET. Tem carroceiros que pegam essas garrafas, né, para poder vender. Então, junta aí e quando vê algum passar, diz: ó, tenho garrafas aqui em casa. Tem algumas garrafas PET, você não quer não para poder vender? Faz aí a tua parte, tá certo? E 10, cite algumas razões pelas quais você deve cuidar da natureza e compartilhe com seus colegas. Ações, razões que você tem para cuidar da natureza. São as ações que a gente acabou de falar, né? Cuidar para poder a gente ter, né? Cuidar da água para que não falte, cuidar da natureza para que o ar fique bem mais agradável, para diminuir essa questão do clima muito quente, a questão dos alagamentos, né? Quem mora aqui em Olinda sabe que quando chove fica um horror toda a localidade de Olinda, a não ser essas ruas que tem ladeira, né? Que são altas. Aí realmente não alaga, mas é para sair para um outro lugar tem que passar pela água. Então fica difícil, né? Então, se a gente cuidar da natureza, não vai faltar, né? E no futuro de vocês, quando vocês estiverem adultos, talvez esteja melhor, né? Esteja bem mais arborizado, um clima não tão quente, se começarmos a cuidar hoje, não é? A preservar hoje, certo? Então, esse foi a nossa atividade de oralidade, né? Que é leitura de imagens. Agora, na página 91, eu tenho um texto para que vocês façam a leitura. Coloca aí na página 81, lendo o texto. Tem aí Amigos do Peito. Esse é um texto de Cláudio Tebas, tá? Acompanha aí a leitura com o dedinho em cima e começa assim. Amigos do Peito. Todo dia eu volto da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. O irmão dela é mais velho e mesmo assim é meu amigo. Sempre depois do almoço ele joga bola comigo. Já o Carlos Alberto, do lado não é o nome também. Tem uma bicicleta legal, mas não empresta para ninguém. O bairro onde eu moro é assim. Tem gente de tudo que é jeito. Pessoas que são muito chatas e um monte de amigos do peito. O Bruno do prédio da frente, o Ricardo do sétimo andar, o irmão da Lúcia da esquina, o filho do dono do bar. O nome completo deles eu nunca sei ou esqueço. Amigo não tem sobrenome, amigo tem endereço. Muito legal, né? Muito legal mesmo esse texto de Cláudio Tebas. Aí, logo abaixo, tem a imagem da rua, né? E tem o nosso vocabulário, que sempre é trabalhado no nosso livro, não é? Toda vez que a gente faz uma leitura de um texto, aí tem estudo do vocabulário e trabalhando o texto, né? Estudo do vocabulário é todo voltado para o significado das palavras, tá? Significado e interpretação. Então, no nosso vocabulário eu tenho aí esquina e sobrenome. Esquina, o trecho da calçada na extremidade do quarteirão. Sobrenome, nome de família que se segue ao nome de batismo. Então, nome de batismo são os dois primeiros nomes que você tem, os nomes próprios, né?
Deixa eu ver alguém que tem nome composto. Luiz Miguel. Luiz Miguel, certo? Esse é o nome. Aí os sobrenomes são os nomes que vêm das famílias. A família da mamãe traz um nome e a família do papai traz outro. Aí, juntando tudo, dá o seu nome completo, tá? Então, sobrenome, nome da família, que se segue ao nome de batismo, certo? Pois bem, como eu disse a vocês, como eu lembrei, né, a vocês, porque a gente já faz isso há 2 unidades já. Toda vez que tem a leitura de um texto, vem o estudo do vocabulário e vem trabalhando o texto. Estudo do vocabulário voltado só para o vocabulário. Já o trabalhando o texto, ele vem fazendo a interpretação, certo? De acordo com a leitura que a gente fez. Tem necessidade, ler novamente para poder responder, tá? As atividades que seguem aí. Então, as atividades que eu vou deixar para vocês, logo no primeiro, nossa primeira aula, né? Logo na nossa primeira aula já tem atividades, já porque a gente tem que dar continuidade ao assunto e ao aprendizado, né? A gente não pode parar, já paramos, já descansamos, igual o sapinho, o sapê, né? Vocês lembram aí da história? Antes das férias? Pois bem, era necessário termos o descanso, descansamos e agora estamos ativos, com toda a energia para continuar aprendendo, certo? Então, a atividade que eu vou deixar para vocês, para exercitar o vocabulário e a interpretação do texto, são as seguintes. Para exercitar o assunto, deixo para vocês as atividades no livro Sucesso. Olha ele aqui, né? Página 92, 93 e 94. Então, as atividades de hoje, terça-feira, 3 de agosto de 2021, da aula de língua portuguesa, é no nosso livro Sucesso, páginas 92, 93 e 94. Certo? Então, deixa eu explicar para vocês. Na página 92 tem aí o estudo do vocabulário. Atividade 1, 2 e 3. 1. Sublinhe as palavras que indicam sobrenome e circule as palavras que indicam nome. Então, tenho aí, ó. Eduardo, Silva, Augusto, Moura, Reis, Montebello, Rafaela. Então, o que é que ele quer? Quer que eu sublinhe, que eu passe um traço embaixo das palavras que indicam sobrenome. Então, vou passar um traço aí nas palavras que forem sobrenome. E vou circular aquelas palavras que indicam nome, certo? 2. Leia os nomes e sobrenomes. Pedro Lopes, Érica Santos, Laura Freitas, Júlia Salles, George Freitas, Bruno Salles, Roberta Lopes, Patrícia Santos. O que é que ele está pedindo a vocês? Observe as figuras e os sobrenomes. Observando as figuras e os sobrenomes, podemos dizer que George é filho de... A gente vai observar aí o mesmo sobrenome, certo? George Freitas é filho de quem? Qual é a outra pessoa que está aí com o sobrenome Freitas? Aí você escreve. Patrícia é filha de Patrícia Santos. É filha de quem? Aí você procura o nome e escreve. Júlia é mãe de... Júlia Salles é mãe de quem? Aí escreve. Pedro Lopes, né? É filho de... Aí procuro a outra pessoa que tem o mesmo sobrenome. Aí na atividade 3 tem assim. Pinte da mesma cor a palavra e o seu respectivo significado. Então, temos aí quatro retângulos. 2 são palavras e 2 são
a resposta, o significado, tá? Então, eu tenho esquina, nome de família que se segue ao nome de batismo, sobrenome. E tem trecho da calçada na extremidade do quarteirão. O que é que ele quer? Que você pegue 2 lápis, 2 cores, tá? Aí você vai escolher as 2 cores. Escolher as 2 cores, aí você vai pintar um nome e o seu significado. Exemplo, esquina. Você pintou a esquina de rosa. Aí você vai procurar nos retângulos maiores qual é o significado de esquina. E pinta com a mesma cor, certo? Depois já pega outra cor e pinta sobrenome. E pega o significado e pinta com a mesma cor. Beleza? Tem a 4, tá, gente? Aqui do ladinho, ó. Atividade 4. Leia o trecho abaixo e marque a cena que representa a palavra destacada. Então, tem dizendo assim no trechinho. Todo dia eu venho da escola com a Ana Lúcia da esquina. Da esquina não é sobrenome, é o endereço da menina. Aí tem uma casa, né, aí de esquina. E tenho uma paisagem com algumas araras. Qual dos dois é o endereço da menina? Aí você marca um X dentro do quadradinho, certo? Aí a nossa próxima atividade é trabalhando o texto. Lembra que eu falei? Estudo do vocabulário, esse daqui. Aí agora a gente vai fazer o trabalhando o texto, que é a interpretação, 93. Atividade 1, 2, 3 e 4. Aí na 1 diz assim: observe o bairro abaixo e escreva o nome de alguns dos colegas do poema. Aí tem uma casa, um prédio, tem um outro prédio azul, tem uma casinha encostada e você vai colocar o nome dos personagens, dos colegas, né, que estão lá no texto, tá certo? Carlos Alberto, Ricardo, Bruno, Ana Lúcia. 2. Marque a cena que mostra o que o irmão de Ana Lúcia faz depois do almoço. Joga videogame, joga bola ou almoça de novo depois do almoço? Então, marca um X aí na resposta correta, tá? Onde é que eu vou ver isso, tia Shirley? No texto. No texto vem falando o que é que o irmão da Ana Lúcia faz depois do almoço. 3. Como são as pessoas do bairro do poema? Aí ele explica aqui, né, no texto, ele diz como são as pessoas, tá? Algumas pessoas são assim e outras são assim. Dá uma pesquisada. 4. Por que o menino diz que seus amigos não têm sobrenome e sim endereço? Aí você dá a sua resposta aí, tá? Lembrando, essa daí é uma resposta pessoal, tá certo? Porém, tem que se ligar no texto, tá? Por quê, né? Que ele diz isso. Na página 94, temos atividades 5, 6, 7, 8 e 9. 5. Complete as frases abaixo de acordo com o poema que você leu. O menino, letra A, né? O menino que sempre brinca com o garoto do poema depois do almoço é o... Aí, tá lá no texto e na página anterior, na 93, vem falando, tá? É o irmão de não sei quem que brinca com ele depois do almoço. B. O menino que nunca empresta sua bicicleta é o... Tá no texto também. 6. Observe as cenas e assinale a que mais parece com o bairro em que você mora. Tem 3 imagens aí de bairros, tá? Então, você vai dar uma olhada com calma e vai marcar aquele que mais se parece com o seu bairro. 7. O poema é um texto que provoca muitos sentimentos. Ele é dividido em versos, que são cada linha do poema. E o conjunto desses versos chama-se estrofe. Baseado nessa afirmativa, responda: quantas estrofes há no poema de Cláudio Tebas? Deixa eu voltar aqui no texto para mostrar a vocês quantos versos, né, que ele está perguntando.
quantas estrofes. Então, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Verso é cada uma dessas linhas, tá? Estrofe é o conjunto com 4 linhas aí no caso, certo? Então, cada conjunto de 4 linhas é uma estrofe. Beleza? Então, você dá uma olhada aí no texto e conta quantas estrofes tem. Quantos versos há em cada estrofe? Acabei de falar, né? Que é o conjunto. Estrofe é o conjunto de versos. Então, nessas estrofes aí, tem 4 versos. Certo? C. De qual das estrofes você gostou mais e por quê? Aí você vai reler e vai escrever aí qual foi a estrofe que você mais gostou. Ah, eu gostei mais da estrofe de número 2. Aí eu digo, por quê? Ah, porque fala que o menino vai jogar aqui, o irmão de Ana Lúcia joga bola comigo depois do almoço, e é muito legal, certo? Você vai ler novamente, vai escolher a tua estrofe, numerando, tá? Ah, eu gosto da estrofe número 1, não, eu gosto da estrofe número 6. E diz o porquê. Em uma linha só, né? Então a resposta não precisa ser tão extensa. 8. Você se identificou com o que foi abordado no poema de modo geral? Justifique. Você se identificou com esse poema que fala sobre amigo do peito? Com essas características, o pessoal da vizinhança? Se você se identificou, por quê? Tá? E se não se identificou, justifique do mesmo jeito. 9. Você já escreveu algum poema de que ele falava? Uma boa, né? Depois eu vou aproveitar e vou estender mais esse assunto com vocês sobre poema, tá certo? Então, recapitulando. Estrofe é o conjuntinho aí de versos, tá? Nesse poema aí, Amigos do Peito, eu tenho 6 estrofes. Cada estrofe tem 4 versos, ou seja, 4 linhas, tá certo? Cada linha aí do poema é um verso. Ótimo? Pronto, então terminamos a nossa primeira aula, né? A nossa explicação da atividade. Bem tranquila essa atividade, espero que vocês façam, não acumulem, tá? Para não se prejudicar, né? No finalzinho, porque muitos ficaram durante as férias fazendo atividades para poder colocar em dia, né? Porque deu uma atrasada. Então, não acumula para não ficar cansativo para vocês, né? E é isso aí, estamos de volta. Eu morrendo de saudades de vocês. Estamos retornando, graças a Deus, né? Todo mundo feliz, descansado, cheio de energia agora para aprender novamente. Então, um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula.